O oxigênio ele é considerado um veneno para praticamente toda a espécie da época. As aves sobreviveram. Por isso que a ave que você vê hoje, ela é um dinossauro. Insetos do tamanho de gaivotas voam pelo céu. Libélulas com 70 centímetros de envergadura. 5 bilhões de anos atrás, um outro bicho muito interessante chamado cianobactérias começam a fazer a fotossíntese, transformando a luz solar, CO2 e água em energia, e o subproduto da reação é o oxigênio. Isso aí é muito importante porque a atmosfera do planeta ela era rica em CO2. As cianobactérias começaram a se alimentar daquilo ali e limparam bonitinho tudo. E é engraçado, né, que o oxigênio ele é considerado um veneno para praticamente toda a espécie da época, inclusive, né, o ser humano. Então as cianobactérias elas produziram oxigênio há mais de 1 bilhão de anos antes desse oxigênio começar a se acumular na atmosfera. O porquê disso? Porque o oxigênio reagia rapidamente com o ferro que estava dissolvido ali nos oceanos, formando óxido de ferro, que é a tal da ferrugem, né? Que você vê um negócio ferrujado, que é óxido de ferro, que precipitava no fundo do mar. A enorme formação, né, de minério de ferro do mundo, incluindo aí as gigantescas reservas de Carajás aqui no Brasil, são justamente o oxigênio antigo das cianobactérias depositadas em camadas no fundo dos oceanos primordiais. Então está aí o papel das cianobactérias em tudo isso. Há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, o ferro dos oceanos acaba, o oxigênio começa a escapar para a atmosfera, e em algumas dezenas de bilhões de anos, a atmosfera da Terra muda completamente, profundamente, e é talvez aí, né, uma das coisas, né, mais interessantes que aconteceu. É o que a gente chama de grande evento de extinção, de evento de oxigenação, tá? Ou de GOI em inglês. E aqui o detalhe brutal, né, que para praticamente toda a vida da Terra, naquele momento, o oxigênio era venenoso. E a gente hoje respira isso, né? Para vocês verem como que as coisas mudam. As bactérias anaeróbicas, né, que dominavam o planeta, morreram em massa. Essa foi a primeira grande extinção causada por seres vivos, né? Então as cianobactérias praticamente exterminaram quase toda a biosfera anterior, simplesmente por existirem e ficarem ali respirando. Esse lance da cianobactéria ele é muito legal porque na ideia de terraformar Marte, que ninguém mais fala disso assim muito e tal, mas um dos momentos ali era, primeiro, você levanta a atmosfera marciana, fica rica em CO2, depois que você faz, joga cianobactéria lá, porque ela vai comer o CO2 e vai liberar oxigênio e outras coisas. Outro efeito do oxigênio na atmosfera, que é o metano, né? O gás de efeito estufa potente, ele foi destruído, tá? E a Terra entrou, esfriou aí, a Terra esfriou drasticamente, né? Porque se o metano é um gás do efeito estufa, e ele estava ali dominando, quando ele é arrancado fora, aí não tem mais o que segurar. E aí aconteceu o que a gente chama de Era da Glaciação Huroniana, possivelmente aí o primeiro evento do que a gente chama de Terra Snowball. Então a Terra Snowball é esse momento aí em que as coisas meio que fugiam do controle e a Terra se transformava. Essa teoria do Snowball ela é muito forte, tá? O planeta inteiro pode ter ficado congelado porque acabou o metano, né, para segurar, desde os polos até o Equador por milhões de anos. E o mais incrível de tudo isso, que a vida estava lá. A vida sobreviveu, mas ela mudou para sempre. Então, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, surgem os seres eucariontes, né? Uma célula que tem núcleo, mitocôndrias e organelas. É a célula que vai compor depois todos os organismos complexos que a gente tem por aí. Surgindo de um evento improvável, uma célula acabou engolindo outra e, em vez de digerir,
formou o que a gente chama de simbiose. As mitocôndrias dentro de uma célula hoje são descendentes diretas de bactérias engolidas há 2 bilhões de anos atrás. Então tá aí, ó, toda a história, a cronologia para vocês o que vai acontecendo. Entre 1,8 bilhão e 0,8 bilhão, o pessoal chama do bilhão chato, né? Porque houve pequenas mudanças e a coisa está bem estabilizada já, né? Mas aí, lembrando, né, que até agora a gente só teve uma extinção em massa, que foi ela da oxigenação. Tem que encaixar nessa história mais um monte de extinção em massa, tá? Então, há cerca de 700 milhões de anos atrás, novos eventos da Snowball, né? O planeta inteiro pode ter congelado outra vez. E aí, há 541 milhões de anos atrás, acontece uma coisa muito legal, há 3,5 bilhões de anos, né? A vida na Terra foi quase toda microscópica, né? Que era bactérias, arqueias, eucariontes unicelulares, alguns aí experimentos multicelulares simples, né? Praticamente nada que você reconheceria. Aí, em um período relativamente curto de tempo geológico, talvez entre 20 ou 30 milhões de anos, acontece então este evento aí sem precedentes que a gente chama de explosão cambriana, que aconteceu há 541 milhões de anos atrás, em um intervalo geologicamente rápido. Aparece de repente no registro fóssil praticamente todos os grandes grupos de animais que existem hoje. Antrópodes, ancestrais de insetos, crustáceos, moluscos, cordados, ancestrais dos vertebrados, ou portanto seus ancestrais, né? Equinodermos ancestrais das estrelas do mar, olhos compostos, mandíbulas, predação organizada, tudo isso vai surgindo ali no período do Cambriano, né? E o que causou essa explosão? Existem várias hipóteses, tá? Provavelmente o final de tudo é uma junção de todas elas. Uma delas, o aumento do nível de oxigênio na atmosfera passou de 2 para mais de 10. Mudanças geoquímicas que favoreceram a formação de esqueletos e conchas, pressão evolutiva da predação, né? Então, os primeiros predadores forçaram as primeiras presas a desenvolverem defesas e a corrida armamentista evolutiva começou, tá? Então, a explosão cambriana é, sem exagero, o equivalente biológico ao Big Bang, que aí foi uma explosão mesmo de vida. A partir dali, em 540 milhões de anos, a vida vai produzir tudo. Trilobitas, dinossauros, baleias, sequoias gigantes, formiga, beija-flor e até mesmo você, e esse é um dos períodos mais legais. Como que a gente sabe disso? É bom até para explicar para o pessoal que não explicamos nada disso, né? Mas como que a gente tem essa noção? Então é o seguinte, o que você chama de barranco, o geólogo chama de afloramento. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então, o que acontece? O geólogo ele vai lá, ele roda o mundo inteiro e ele chega na frente de um barranco e aquele afloramento, aquele barranco, ele é cheio de camadas. E aí a gente chega ali e começa a estudar as camadas. Então uma camada é um tipo de rocha, outra camada é um tipo de rocha, vamos supor, não tem vida nenhuma, a gente não vê fóssil nenhum. De repente, na história do planeta Terra, a gente chegou numa camada que tinha tudo ali. E o mais legal desta camada geológica é que se a gente fosse em qualquer lugar do planeta, você tinha essa mesma camada, na mesma sequência, em todo lugar você tinha essa série de fósseis aí dos mais diferentes possíveis. Então é assim que são medidas as coisas na geologia. Aí como que a gente sabe? Porque a gente sabe que um tanto de rocha leva tantos milhões de anos para se formar. E aí você vem fazendo a conta e você chega nesta camada aí, aonde está cheio de vida. E nas outras? Nas outras tem camada que tem um pouquinho de vida aqui, um pouquinho ali, mas não uma quantidade enorme dessa. E aí, por isso, né, que a gente chama este evento aí de explosão de vida
no período, na era, né? Esses nomes que eu estou falando, né? O Cambriano, ele é uma era da geologia. Beleza? Então é isso que acontece. Muito bem. Depois de tudo isso, né? Entre 470 e 66 milhões de anos atrás, aí começam a ter coisas muito interessantes. Há 470 milhões de anos atrás, as primeiras plantas colonizam a terra firme. Elas eram simples, elas não tinham flor, tá? Não tinha semente, era parecida com um musgo. Mas elas mudaram tudo. Por quê? As plantas terrestres começam a produzir o solo. O solo ele começa a ser muito importante, porque o solo ele começa a fixar o carbono. Com esse carbono fixado ali, a gente consegue gerar oxigênio em massa. E há cerca de 400 milhões de anos, então, os antrópodes saem da água e depois vêm os primeiros vertebrados terrestres, os tetrápodes, ancestrais do quê? Dos anfíbios. E aí a gente entra num outro período da era geológica. Então, a gente falou aqui bastante de um período chamado Cambriano, que é o da explosão da vida, agora vamos falar um período chamado Carbonífero, tá? Porque, como o próprio nome já diz, é um período dominado pelo quê? Pelo carbono. Entre 358 e 298 milhões de anos atrás, a Terra, então, coberta por quê? Por florestas gigantescas. Por isso, carbonífero. Porque todo o carbono está no quê agora? Está nos caules das árvores, tá? Insetos do tamanho de gaivotas voam pelo céu, libélulas com 70 centímetros de envergadura. O oxigênio atmosférico chega a 35%. As florestas que morreram naquele período viraram, ao longo de milhões de anos, as reservas de carvão e petróleo que a humanidade explora hoje, tá? Então, cada litrinho de gasolina que você coloca aí no seu carro, saiba que ela veio, né, de uma dessas plantas que morreu e que ficou comprimida. E aqui uma outra coisa muito interessante para explicar para vocês, que a gente fala que o petróleo tem origem orgânica. Muita gente acha que o petróleo veio de dinossauro. Não é pouca, não. Muita gente acha que o petróleo veio de dinossauro. Primeiro que se viesse dinossauro, essa conta não ia fechar nunca, tá? Porque não teve tanto dinossauro assim na Terra para produzir tanto petróleo. O petróleo ele veio basicamente de plâncton, fitoplâncton e dessas florestas. O petróleo ele é basicamente algo que apareceu ali, né, nesse período chamado de período carbonífero, período em que as plantas dominaram o planeta Terra, mas hoje, né, essa gasolina que a gente coloca aí é por conta de todo este petróleo. Há 252 milhões de anos atrás, a maior catástrofe biológica da história da Terra aconteceu. É o famoso evento de extinção em massa do Permiano-Triássico. Nesse momento, 96% da vida na Terra deixou de existir. 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram exterminadas. Provável causa? Aí entra os nossos queridos vulcões na história. Então, muito provavelmente, né, foi um vulcanismo massivo, tá, que aconteceu em grandes províncias vulcânicas da Terra. Isso liberou uma quantidade enorme de enxofre na atmosfera e a vida quase morreu para valer. Sobreviveu, mas foi por muito pouquinho mesmo. Aí entre 252 a 66 milhões de anos atrás, aí a gente pode falar que é a era dos dinossauros, tá? O continente único chamado Pangeia começa a se quebrar. Os dinossauros dominaram a Terra, então, por cerca de 186 milhões de anos. No mesmo período começam a aparecer ali, timidamente, os primeiros mamíferos, que eram no começo ali pequenos, né? Pequenos roedores, vamos dizer assim, tá? Que viviam na sombra dos dinossauros. Aparecem então as primeiras aves evoluídas de dinossauros, os terópodes, e há 66 milhões de anos atrás vai acontecer então um outro grande desastre no planeta Terra. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atinge a região hoje que é conhecida como Península de Yucatán, no México. A cratera chama-se Cratera de Chicxulub
que está lá. Um fato muito interessante, essa cratera foi descoberta pela empresa de petróleo mexicana chamada Pemex, tá? E por um pai e por um filho, que encontraram ali uma camada que não de um elemento químico que não existe na Terra, que ele só existe em asteroides. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas, tsunamis de centenas de metros, incêndios florestais globais, poeira na atmosfera, bloqueou o Sol por anos. Resultado, a extinção, também conhecida como KPG, foi quando aproximadamente 75% de todas as espécies desapareceram da Terra. Todos os dinossauros que não eram aves morreram. Isso é uma coisa muito legal. As aves sobreviveram. Por isso que a ave que você vê hoje, ela é um dinossauro. Aquele filme Jurassic World, o primeiro dessa nova leva de filmes, é muito legal porque ela começa com a cena inicial do filme. É um bicho que tem aquela pé com três dedos na neve. E todo mundo acha que é um dinossauro. Na hora que a câmera abre, é um corvo. Então, assim, os pássaros que você vê hoje por aí são os descendentes diretos dos dinossauros. Por que eles sobreviveram? Porque eles conseguiam mergulhar no fundo do oceano e pegar comida lá dentro. Aliás, só os que conseguiam fazer isso é que conseguiram sobreviver, porque os outros não, porque todo o planeta Terra foi atingido. Aí o que aconteceu? Os pequenos mamíferos sobreviveram, por quê? Porque eles eram pequenininhos e comiam pouco. E eles viviam também em tocas. A sorte deles é que foi o nosso prêmio. Na verdade, se aquele asteroide não tivesse caído, talvez ainda fosse a era dos dinossauros. E talvez a gente nem estaria aqui, e eu não estaria aqui conversando com vocês, nem vocês aí ouvindo. Então, é aquele negócio, né? Uma extinção em massa ela é sempre boa,